tarde a todos e a todas. É uma alegria estar presente nesse evento significativo e internacionalmente reconhecido. Quero aqui cumprimentar a organização, parabenizar a organização pela excelente conjunto de mesas e debates aqui que estamos vivenciando. Também cumprimento aqui meus colegas de mesa. O título da minha comunicação é A Cruzada Pedagógica pela Escola Nova, em oposição à educação protestante, Rio de Janeiro, final da década de 1920. A Cruzada Pedagógica pela Escola Nova, cuja gênese data de 1928, caracterizou-se como um movimento que aglutinou professores e intelectuais católicos radicados no Rio de Janeiro e que contou com o apoio da Confederação Católica Brasileira de Educação, liderada pelo intelectual Everardo Backhauser, dissidência histórica da Associação Brasileira de Educação. A cruzada, sob os auspícios de Fernando de Azevedo, líder e organizador de uma das reformas públicas no ensino carioca dos anos de 1920, organizou um conjunto de ações relacionadas ao debate sobre o movimento da Escola Nova e suas repercussões no ofício didático do magistério. Cursos, treinamentos, assembleias definiram a pauta de reivindicação de um grupo de educadores atuantes nas escolas públicas cariocas que enveredou seus esforços na direção de um consenso discursivo e militante em torno de questões filosóficas e didáticas, envolvendo o que a historiografia educacional brasileira denominou genericamente de escola-novismo. Questões de natureza didático-pedagógicas compuseram a pauta da cruzada, com apoio de setores influentes da hierarquia católica, que não omitiu problemáticas mais amplas, dentre as quais o ensino religioso nas escolas públicas, a coeducação, o comunismo e a expansão do protestantismo no Brasil em suas diferentes configurações institucionais, como orientava o magistério eclesiástico, com destaque a encíclica Divini Lius Magistri, ou Acerca da Educação da Juventude, da Juventude, assinada por Pio XI em 1929, carta que motivou internacionalmente a comunidade católica ao debate sobre a quem compete a missão de educar, qual o sujeito da educação, quais as circunstâncias necessárias do ambiente e qual o fim e a forma própria da educação cristã. Além do que condenou o que denominava naturalismo pedagógico, que na educação da juventude exclui e menospreza a formação sobrenatural cristã. Parte significativa, se não toda, do professorado que atuou na cruzada esteve integrado em diferentes órgãos institucionais, a saber, a imprensa periódica, escolas confessionais e outras agremiações vinculadas à ação católica, que, da perspectiva de Antônio Gramsci, se apresentou como um verdadeiro e próprio partido, compreendendo, por sua vez, um consistente capítulo sobre a Igreja como intelectual. Para Gramsci, a Igreja aparece como intelectual coletivo que, mais que qualquer outro, soube instaurar e manter relações constantes com os mais simples, condicionando fortemente, às vezes totalmente, a vida cultural, social e política dos povos e dos estados. Ao refletir sobre a Igreja e seus mecanismos de hegemonia, o filósofo italiano faz considerando a ação dos intelectuais italianos em diferentes organismos de cultura, que ultrapassava, sem dúvida, a circunscrição geográfica da Itália, atingindo pontos de referência espalhados pelo mundo, por meio da ação missionária dos jesuítas e de outros setores do catolicismo, num espectro que contemplava não somente o universo dos mais simples, mas fundamental e organicamente o campo intelectual, de produção e organização da cultura. A interpretação gramsciana pode auxiliar na compreensão de um movimento mais global da Igreja nos primeiros anos do século XX, a partir de uma reflexão histórica e política. Para Gramsci, a modernidade, leia-se principalmente a Revolução Francesa e a Industrial, representou uma ameaça aos quadros católicos, motivando uma reação sempre adjornada. As reações endógenas, caracterizadas por conflitos em diferentes facções, que
que disputavam o controle da ação católica junto ao Vaticano, foram, em sua maioria, estancadas por iniciativas burocrático-administrativas, consubstanciadas pontualmente nos documentos pontifícios e cartas pastorais, divulgadas nas sedes episcopais espalhadas pelo mundo, além do trabalho inconteste de seus intelectuais orgânicos, representativos do universo hierárquico e laico. De perspectiva exógena, algumas frentes de atuação foram definidas pelo magistério eclesiástico das primeiras décadas do século XX. A estratégia central consistiu em conhecer aqueles que a Igreja considerava inimigos da fé, quais sejam comunistas, maçons e protestantes. E no campo estritamente educacional, o ensino leigo e o movimento da Escola Nova, nas vertentes pragmática e liberal. Desse ponto de vista, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, atuou a cruzada pedagógica em prol da Escola Nova em fins da década de 1920. Uma das mais importantes e representativas obras, fruto da ação do grupo que atuou na cruzada, foi a elaborada pelo intelectual católico Everardo Backhauser, intitulada Técnica da Pedagogia Moderna, Teoria e Prática da Escola Nova. Sua primeira edição data de 1934, pode mudar, cujos aspectos mais relevantes foram analisados por diferentes pesquisadores. Interessa-nos para essa comunicação, além da relevância histórica da cruzada em termos de combate ao que o grupo denominou exageros da Escola Nova, o convite que Backhauser fez para o padre jesuíta Leonel Franca prefaciar um dos seus primeiros livros. E Leonel Franca foi um dos primeiros no tratamento da questão protestante no Brasil. Franca dedicou-se a investigar as implicações jurídicas, sociais e pedagógicas do ensino leigo, sistematizada no livro Ensino Religioso e Ensino Leigo, publicado pela editora carioca Schmidt, em 1931. Na defesa intransigente que faz do ensino religioso, Leonel Franca destacou o papel de oposição que, segundo ele, os protestantes brasileiros impunham à luta pela institucionalização dessa modalidade de ensino nas escolas. Acusando-os de artificialismo em sua propaganda, o padre jesuíta desqualificava a atuação histórica dos protestantes junto à cultura cristã sedimentada no Brasil. Vejamos, em suas palavras, uma nota crítica sobre as dificuldades que, segundo Franca, os protestantes brasileiros impunham ao combate ao ensino leigo. Alheios, cito, alheios completamente à continuidade de nossa tradição histórica, sem raízes profundas na nossa vida nacional, sustentada em grande parte pelo ouro estrangeiro, por associações estrangeiras, por ministros estrangeiros, empenhados no proselitismo que, do ponto de vista religioso e na própria lógica interna do livre exame, é um contrassenso monstruoso, os protestantes, nestes últimos anos, entraram numa atividade febril a fim de aumentar o número dos seus clientes brasileiros. E como só por ignorância da própria religião, sem falar em motivos de ordem moral, passa um católico para suas igrejas, parece que tem um maior interesse em generalizar a ignorância religiosa no país. Não vemos outra explicação, continua Franca. Há uma atitude injustificável, mas é uma explicação que não honra o protestantismo. Em trecho anterior, Leonel Franca destacava, ou mesmo que parcialmente, o papel positivo que algumas redes protestantes exerciam a favor do ensino religioso. O jesuíta enfatizou o caráter do cristianismo residual, que ainda sobrevivia no campo das religiões protestantes. Porém, como vimos, o autor não mediu palavras para atacar a atuação protestante no Brasil, privilegiando um recurso discursivo que desqualificava a ação exógena de um dos principais grupos de oposição ao catolicismo nas primeiras décadas do século passado no Brasil. Para Franca, os protestantes omitiam o principal legado lusitano, a cultura católica, sedimentada na sociedade brasileira, principalmente quando ressachavam o trabalho missionário da Companhia de Jesus. Não por acaso, nas décadas de 1920 e 1930, mobilizações especificamente anchietanas foram organizadas no Rio de Janeiro,
lideradas, por exemplo, por Amélia de Rezende Martins, dentre outros quadros intelectuais católicos. Um aprofundamento da questão pode ser localizado em outra obra de Leonel Franca, publicada na mesma conjuntura. Trata-se de Catolicismo e Protestantismo, cuja segunda edição data de 1933. O subtítulo, Roma, a Igreja e o Anticristo, do senhor Ernesto Luiz de Oliveira, à luz da crítica, que engrossa a chamada, é por si só sugestivo. Franca elegeu o livro do professor paulista protestante Ernesto Oliveira como central em sua análise para dar prosseguimento ao debate iniciado em outra obra anterior, A Igreja, a Reforma e a Civilização, publicada em 1928, e desconstruir, assim, as teses impetradas pelo professor Oliveira. Interessa-nos, do livro de Franca, especificamente, o capítulo 2º, intitulado A Igreja e a Instrução. Aqui, o intelectual jesuíta se propõe a desqualificar os dados estatísticos apresentados pelo professor protestante, acusando-o de não apresentar fontes fidedignas que comprovassem as séries quantitativas apresentadas. De um lado, Oliveira apresentou o sucesso da instrução protestante em nações de cariz, portanto, protestante, dentre elas a Alemanha, a Suíça e os Estados Unidos. Qualificou o percentual de analfabetos, escolas e número de alunos matriculados. A defesa do professor Oliveira recaía sobre o papel positivo exercido pela reforma nas áreas da imprensa e da instrução, ou seja, da cultura moderna, que elevou determinadas nações a patamares nunca antes vistos, causando rompimento com o período de atraso cultural da Idade Média, denominado pela educação católica. Franca partiu para o ataque, apontando as deficiências apresentadas em termos de análise dos dados quantitativos. Duas obras, dois líderes, dois intelectuais, enredados em redes de atuação dinâmica e organicamente dialéticas. Estavam inseridos na luta pela hegemonia do âmbito religioso, indissociável da cultura, que, segundo Gramsci, expressa uma rede de conceitos que podemos atravessar tanto sincronicamente quanto diacronicamente, entre os quais destacamos aqui a hegemonia, a luta hegemônica, reforma intelectual e moral. Objetos permanentes de disputa entre os católicos e protestantes no decorrer do processo histórico que comumente conhecemos como modernidade ocidental. Leonel Franca representou, no campo dos intelectuais da educação católica, um ícone a ser seguido. Do ponto de vista da Igreja, o combate dar-se-ia na dinâmica das próprias práticas, orientadas pela dogmática. Atingir núcleos de cultura era um dos principais objetivos. Escola e imprensa, especialmente, foram utilizadas como arenas de luta política. Portanto, necessário e urgente era para eles conhecer o inimigo em suas mais profundas orientações, decisões e práticas. Encaixa-se nessa perspectiva, pode passar, além do trabalho sistemático de Franca, no Rio de Janeiro, o do padre Agnello Rossi, com seu Diretório Protestante no Brasil, publicado em 1938 pela Tipografia Paulista. Impressiona, à primeira vista, o nível de detalhamento que Rossi sistematizava as ações protestantes, seus lugares, seus veículos e instituições. A título de exemplo, alguns de seus apêndices são dedicados a listar organizações protestantes no Brasil, siglas e localidades. A terceira seção do livro, O Protestantismo no Momento Atual Brasileiro, dedica-se de forma pormenorizada a discorrer sobre luteranos, presbiterianos, anglicanos, batistas, metodistas, adventistas, pentecostais e aqueles que o autor denominou seitas independentes ou semi-cristãs. Acrescenta-se à obra listagens de sociedades protestantes e suas respectivas publicações. Analisar as conexões entre a cruzada pedagógica pela Escola Nova, liderada por Backhauser e sua esposa Alcina Moreira de Souza, e suas repercussões no âmbito das lutas antiprotestantes no Rio de Janeiro, objeto da presente comunicação, requer ainda um estudo minucioso de outras fontes conexas, como, por exemplo, a imprensa
periódica, carioca, e correspondências trocadas entre intelectuais católicos, bem como o auxílio da documentação produzida no âmbito da militância protestante. Um trabalho inicial foi realizado no presente semestre no Arquivo de Fernando de Azevedo, no Instituto de Estudos Brasileiros, localizados na Universidade de São Paulo, na Hemeroteca Digital Brasileira e no Arquivo Alceu Morezo Lima, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. As incursões realizadas nos referidos fundos documentais possibilitaram inferir algumas hipóteses sobre tais conexões, especialmente quando abordadas a dinâmica relação entre os intelectuais católicos em suas redes de sociabilidade e atuação, de acordo com as proposições do historiador francês Jean-François Sirinelli. Tais proposições nos levaram a concluir que Backhauser e seu grupo de professores públicos, em que pese as orientações contraditórias em relação à reforma de instrução protagonizada por Fernando de Azevedo do Rio de Janeiro, agiram de maneira a consolidar uma orientação católica homogênea ao professorado, que abrangesse não somente a reflexão sobre recursos didáticos disponíveis no repertório da Escola Nova, mas principalmente uma base filosófica de fundo, oriunda da movimentação internacional da Igreja Católica e suas repercussões nacionais e locais. No cenário de luta política, os católicos agiram de modo a consolidar uma cosmovisão antiprotestante da realidade que acreditavam ser a hegemônica. Obrigado.